Tem Rua, Tem Arte, o seu podcast sobre artes urbanas e cultura potiguar. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu sou Márcio Sá e vou bater um papo com vocês. Estamos de volta com mais um episódio do Tem Rua, Tem Arte. E dessa vez a gente vai falar sobre o teatro de rua, mais especificamente o teatro de bonecos. E para falar sobre essa arte maravilhosa, nós convidamos o Julinho de Tialica, que é um amante da cultura popular. Ele é nascido no povoado de Currais Novos, na zona rural do Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. E ele divide o seu tempo entre a arte e a agricultura familiar, assim como viveram seus antepassados. Julinho, muito obrigado por ter topado essa conversa e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de falar dessa nossa arte ancestral, dessa nossa arte que vem sendo a barreira do tempo. É muito bom representar os meus mestres aqui. Massa. Então, primeiro eu queria que tu se apresentasse pra gente. Fala um pouco sobre quem tu é e como que tu chegou a viver um pouco desse teatro de bonecos aí, que é tão bonito. Pronto, como você falou, eu sou da zona rural, né? Aqui numa comunidade no interior do Rio Grande do Norte. Aqui é um celeiro de arte, né? Que tem muitas manifestações culturais interessantes. Aqui eu cresci brincando de papangu, ouvindo as histórias de Trancoso dos mais velhos, indo para as novenas, indo para as procissões, e tudo regado a muita música, arte, comidas, sabe? E eu cresci nesse mundo de catingueiro muito forte, onde a gente também tem algumas manifestações de arte que desde criança a gente vem aprendendo na escola da comunidade, inclusive. Sim. Como foram as partes de drama, que são como se fosse um musical cantado, sabe? Com músicas cantigas próprias daqui mesmo. E o teatro sempre esteve muito presente, essas partes de drama sempre estiveram muito presentes na pedagogia da escola, né? Aqui, minha tia Lica, ela tem esse nome por ser a professora da comunidade, né? Ela é minha avó, é um pouco enrolada essa configuração familiar, mas dá para entender. Tua Ela é avó minha que é tua avó. tia. Não, ela é minha avó, que é minha mãe, porque me criou, então eu chamo ela de mãe. Mas ela, por ser professora de toda a comunidade, foi minha professora também. Então, todo mundo chama ela de Tia Lica, uma boa parte da comunidade que foi aluno dela. Então, o processo pedagógico envolvia idas ao mato, idas ao rio, a casas de farinha, a lugares da comunidade, sabe? É uma coisa bem interessante. E tinha também para conhecer o nosso passado, e tinha também essas partes de drama que ensinavam, né? Eram pedagógicas. E entre elas tinha o Teatro de João Redondo, né? Eu tive esse primeiro contato, acredito que uns 7, 8 anos. Eu também gostava muito de assistir um programa que passava na TV Cultura, que era Baú de Histórias, Sim. onde um casal, não sei se você lembra, eles eram do circo também, inclusive. Eles contavam muitas histórias e utilizavam muito bonecos. Sim, E eu sim. ficava encantado com aquilo. Lembro. E comecei a reproduzir, brincar e construir histórias até aprender na escola sobre o teatro de João Redondo, né? Uhum. E aí fiz as minhas primeiras brincadeiras com urso de pelúcia, boneco de garrafa PET, e brincava na escola, fazia essas apresentações, mas depois de um tempo eu fui me afastando, não só eu, mas acho que a comunidade em si passou por um período de afastamento
dessas manifestações culturais hoje está bem mais fraco, digamos assim, e é tanto que a gente está aqui na comunidade, eu estava fora, voltei para cá, questões familiares, enfim, e voltei com esse intuito de resgatar essas brincadeiras, essas festas, para a escola da comunidade, para as crianças, enfim, para o povo em geral. E foi justamente na faculdade que eu teve esse afastamento e automaticamente o retorno dessas brincadeiras, né? Eu vi o meu mestre, Manuel Bonequeiro, brincando e uma onda de nostalgia me tomou e de muitas lembranças, sentimentos bons e voltei a brincar e hoje vivo brincando, né, por aí. Que bom, né? Que bom, assim, que é uma coisa que voltou e agora faz parte da tua vida mesmo, né? Porque tu tá ligado diretamente a essa manifestação, né? Sim, sim. Eu trabalho com várias partes da cultura, da arte, da cultura nordestina, sertaneja mais especificamente, mas o Teatro de João Redondo onde, não sei, parece que eu posso ser mais eu. Eu me misturo entre os bonecos e ninguém sabe onde começa o boneco e termina o bonequeiro. Uau. Então conta aí pra gente como que funciona o Teatro de João Redondo, o Teatro de Bonecos, como que tu prefere, inclusive, que a gente chame? É, então, o Teatro de Bonecos nordestino, Teatro de Bonecos do Nordeste, ele é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, registrado pelo IFAM, salvo engano, em 2005. Mas já faz um bom tempo que ele é registrado. E ele tem esses 5 nomes, né? Esses 4 nomes, na verdade. Na verdade, tem vários nomes que são chamados, o teatro de bonecos. O mais conhecido é o Mamulengo, né? Que é como esse teatro é chamado em Pernambuco. Nós temos também o Babau, da Paraíba, o João Redondo, do Rio Grande do Norte, o Cassimiro Coco, e ele também é chamado de Calunga em algumas partes, como inclusive é por aqui, né? A primeira vez que eu brinquei, eu chamava brincadeira de Calunga, porque foi como a minha mãe, que é a minha avó, né? Me passou que era o nome antigamente, né? Os Calungas brincavam, e até hoje uma grande mestra aqui perto da gente, a Catarina Calungueira, discípula de Dadi Calungueira, leva esse nome dos Calungas. Então tem vários nomes, mas eu chamo de Teatro de João Redondo por ser mais conhecido aqui no Rio Grande do Norte. É bom saber também, né, que existem, por mais que exista uma diferença de nomenclatura, mas está tudo interligado. E como todo mundo acha que o Nordeste é tudo uma coisa só, mas o Nordeste é gigante. E por mais que seja a mesma arte, mas é como se fosse um nome ligado ao sotaque diferente de cada estado, de cada coisa. Cada um tem seu jeito de chamar e de lidar, né? E de brincar também, né? Não, o nome, Também, claro, ele diferencia também a brincadeira, né? sim, Porque não só de bonequeiro para bonequeiro há essa diferença de jeito, de vozes, de enredo, mas também no próprio estado em si tem um jeito de brincar, né? sim. Herança dos mais velhos também, mas, por exemplo, o Mamulengo é muito diferente do João Redondo, né? Porque o Mamulengo ele é mais dançante, ele é mais frenético, pelo menos em algumas partes do Pernambuco, né? Ele é mais dançante, mais frenético, tem cantigas específicas, muito influenciado também pelo cavalo marinho, né? Já aqui no Rio Grande do Norte, ele é mais teatral mesmo, dramático, né? Ele tem algumas cantigas, tem algumas músicas, mas ele conta mais uma história, tem um enredo próprio Uhum. da família João Redondo e da família Baltazar. Legal, legal.
E conta, eu queria saber um pouco mais das tuas referências, assim, porque acho que não tem como a gente tratar de cultura popular assim, sem trazer essas referências. Eu já acho que tem alguns nomes aí que tu tem falado, mas quem que tu traz aí na tua vivência, na tua pesquisa, e fora aquelas pessoas que tu já teve contato, quem de fora também que tu tem como referência, que tu ainda não teve a oportunidade de conhecer, de trocar alguma coisa? Sim, sim. Hoje tem alguns mestres, né? Uma renovação grande de mestres, alguns mestres novos, de idade, né? Porque isso é muito importante para a perpetuação do brinquedo. Então, o meu mestre, Emanuel Bonequeiro, ele não tem nem 40 anos, mas já faz mais de 10 que ele vai fazer 20 anos que ele tá no boneco, né? Sim. Brincando, enfim. E ele leva a sua vida a si mesmo. Vocês estavam falando sobre teatro de rua, e o teatro de rua, o Teatro de João Redondo é um teatro de rua, né? Um teatro de feira. Uhum. Então, as minhas referências que eu admiro muito são esses mestres que se levam o modus operandi do teatro de bonecos ainda hoje, como era antigamente. Porque o mestre, ele era muito solitário. Ele andava sozinho com a sua mala de bonecos, a sua empanada, e saía pelas comunidades rurais, pelos sítios, pelas cidades, apresentando, né? Até porque não tinha como levar mais gente, no máximo eram duas pessoas, porque por causa do dinheiro, né? Não tinha como dividir o dinheiro que já era pouco para muitas pessoas. Sim. Então esses bonequeiros saíam pelas feiras, saíam pelas comunidades, parando de casa em casa e brincando, recebendo o seu salário, seu dinheiro ali das apresentações. E hoje esse mestre vive assim. Ele vive nas feiras, em um ano andou mais de 100 cidades. Então eu admiro muito meu mestre Emanuel Bonequeiro, mas admiro também aquelas pessoas que fazem do boneco um instrumento de ensino, sabe? Desde sempre o boneco ele foi um professor e um espelho da sociedade, né? Porque o boneco, alguns teóricos dizem que ele surge no tempo da escravidão ainda, onde os negros eles viam aqueles presépios, foi trazido pelos jesuítas para introduzir o evangelho, falar sobre histórias bíblicas, mas aí o pessoal pega para si, né, se apropria daquela coisa bonita que os jesuítas faziam, e agora não falam mais só de histórias bíblicas, mas falam das situações que eles vivenciam no dia a dia. E é isso que é encantador no João Redondo, porque a pessoa se vê no boneco. Então, o boneco é um professor, e Uhum. eu admiro muito quem ensina as pessoas, né? Muitas, como a Catarina Calungueira, que é essa mestra aqui de Ipueira, no sertão do Seridó, ela sempre fala muito, a protagonista da brincadeira dela é uma mulher, né? Que antigamente a mulher apanhava muito, inclusive na brincadeira, né, era retratado bastante essa violência, esse machismo, e hoje ela leva uma mensagem diferente na brincadeira dela, contra o racismo também. Então, eu admiro esses mestres que hoje, em sua maioria, principalmente os mais novos, têm levado essas mensagens, esses ensinamentos. E aqui eu cito a Catarina Calungueira, o Ricardo Guti, cito o Caçoar, de Mamulengos, todos aqui pertinho da gente. Mas admiro muito também o Adiel Luna, Sim. de Pernambuco, que são esses mestres novos da nova geração e que têm feito trabalho fantástico. Ou seja, é bom ter esses novos mestres também e novas mestras para que, por mais manter a tradição,
mas ao mesmo tempo dá uma atualizada para romper com preconceitos, com ações que eram realizadas antigamente que a gente precisa combater diariamente. E tem até uma coisa interessante que é o pessoal muitas vezes, em nome disso, por não entender o, os códigos da brincadeira, acaba dizendo, tentando engessá-la, sabe? E isso acontece muito com os mestres mais antigos, porque acaba virando um negócio panfletário, sabe? O boneco lá em cima dizendo, não bata na mulher, sabe? Isso não chega às pessoas. Quanto uma história, um enredo, fala-se muito sobre a violência, né? Porque antigamente os bonecos brincavam de faca, né? E algumas pessoas dizem, não pode ter brincadeira de faca no boneco, porque se tiver, as crianças podem reproduzir e tal. Realmente, até certa parte, é interessante ter essa polir, né? O discurso, como é feito o Uhum. boneco. Mas os mestres, eles sempre falam, né? Que ele não tá. Quando o boneco tá batendo num professor, por exemplo, como tem a parte de um boneco que é um policial que bate no professor, né? Ele não está fazendo aquilo ali, incentivando, mas mostrando o quão errado é Sim. aquilo ali. É tanto que o próprio público vê e começa a sentir raiva do boneco, sabe? O boneco, não gosto de professor, não. Professor é tudo vagabundo. E o povo já começa a vaiar o boneco, sabe? Então, mostrar sem ser panfletário é muito mais interessante, sabe? E os mestres fazem isso com uma maestria muito grande. E já que tu falou que está havendo essa mudança com o passar do tempo e a renovação dos mestres e das mestras, puxando esse gancho da mudança, como que está acontecendo agora a cena a partir desse período da pandemia? Com a chegada do coronavírus, a gente sabe que todo mundo sofreu, além das perdas, que é lamentável, assim, a quantidade de pessoas que a gente perdeu, mas como que está a cena agora, assim? Porque, por exemplo, o Teatro de João Redondo é uma manifestação que acontece na rua. E com esse período de isolamento, de lockdown e tudo E mais, tudo foi fechado e a gente foi obrigado a ficar dentro de casa para poder cuidar dos nossos, da nossa saúde e da saúde dos nossos também, né? E como que o teatro tem sofrido com isso? Como que tá a cena atual agora, que você acha? rapaz, sofreu um baque forte, né? Porque o Teatro de João Redondo ele tem um dos pilares, que é o improviso e a participação da plateia, sabe? A quebra da quarta parede, né? Sim, Ele não existe teatro de João Redondo sem improviso. Os enredos que existem das histórias, eles são importantes, sim. Eles são o que fazem a história ser a história, né? sim. Mas cada história, cada brincadeira que um brincante faz é diferente da outra. Por mais que seja o mesmo enredo, você bola de rir do mesmo jeito, porque é diferente. As falas são diferentes, porque sempre mexe com uma pessoa, com um bebo que vai passando, uma pessoa que você conhece, que tá lá, enfim. Então, como se fazer isso? Como fazer isso no ambiente virtual, né? Como é que a gente vai fazer? Então, Total, total. foi muito difícil. O meu mestre, Emanuel, ele também é ventríloco, né? Ele faz o boneco e ele ainda conseguiu fazer algumas lives interagindo com as pessoas e foi interessante, mas isso é extremamente difícil. Só gênios como ele que conseguem fazer isso. De ler uma resposta, pensar naquele contexto e as respostas vão subindo no Instagram, né? E o cara lia aquela Sim. resposta e ia pensando e interagindo com a pessoa e mais respostas iam subindo. Eu não tenho capacidade de fazer um negócio desse. Era algo muito difícil. E ele mesmo dizia que terminava exausto, porque puxava muito da mente. Então, se
Deus o livre fosse assim para sempre, eu não sei como é que ia ser, não. Tiveram algumas ajudas da questão dos editais, né, da Lei Aldir Blanc, que conseguiram, algumas pessoas conseguiram fazer peças, né, apresentações, mas nunca é a mesma coisa. Eu tive a experiência de fazer uma brincadeira de João Redondo, gravada pela Lei Aldir Blanc, e a minha salvação foi que os câmeras eram todos meus amigos, então eu desci o cacete nos câmeras. Fiquei tirando onda com eles, chamei eles para brincadeira, e isso se tornou a brincadeira divertida. Mas isso só ressalta mais ainda a importância de ter pessoas, do contato. Não dá para ter sem esse contato. E automaticamente os mestres que, graças a Deus, a maioria dos mestres é aposentado hoje, sabe? Tem um pouco de estabilidade, um pouquinho. A maioria dos mestres de João Redondo. Mas tem gente que vive da arte. Os mais novos, como eu, como a Emanuel Bonequeiro, como a Catarina, que vivemos só da arte, e a gente passou por momentos bem difíceis, né? Tem passado ainda, mas É, porque não acabou ainda, né? exatamente. Temos passado ainda, mas prosseguimos, porque os editais eles vêm, mas não é uma coisa que você pode depender deles, sabe? É mais um bônus mesmo, uma ajuda. A gente precisa constantemente estar brincando para colocar comida na mesa. A gente precisa ir para a feira para colocar comida na mesa. A gente precisa ir para as praças para fazer isso. E como vai fazer isso sem poder aglomerar pessoas, né? De fato, de fato. É, mas você tocou num ponto bem importante, que são os editais, assim, que de certa forma é importante a gente ressaltar que, por exemplo, a Lei Aldir Blanc veio com um cunho de justamente gerar renda e garantir a saúde dos artistas e das artistas de todos os segmentos, assim, né? De certa forma, mas que ainda assim a gente precisa muito mais de políticas públicas para que a gente possa garantir renda para as pessoas, de certa forma, né? Seja com ações nas ruas, seja com editais e muitas outras coisas, né? É, é aquela ideia de você ajudar a pessoa de uma forma mais concisa mesmo, né? De você não dar só aquele negócio dado assim de uma vez. Isso é muito difícil pra gente que trabalha com arte, muito difícil. Não, com certeza, com certeza. E mas, por exemplo, e 2022? Você acha que como que vai ser? Você acha que, por exemplo, o teatro de João Redondo, depois dessa mudança, desse período fechado, ele vai voltar mais forte ou ele tende a voltar mais fraco, justamente por conta desse ato, assim? Porque eu acho que são coisas que a gente precisa se movimentar para assegurar a existência dessas manifestações, né? Mas ao mesmo tempo teve muita gente, eu conheci mesmo muita gente que acabou tendo que fazer alguma outra coisa para tentar se manter nesse período. E, e eu mesmo eu tenho medo que várias pessoas não voltem a fazer a sua arte, por exemplo. Sim. Rapaz, com relação a público, eu acredito que o público está ansioso para a volta, né, da arte em si, na sua com toda a sua beleza, toda a sua força como era antes. Eu acho que o público está ansiando isso. Mas realmente alguns se entristeceram bastante nesse período. Mas os que ainda permanecem, não permanecem porque não conseguem viver sem isso, sabe? Acho que é algo bem maior, sem ser Sim, romântico mesmo, mas é aquilo que a gente estava conversando no carro um dia desse, de sentir de vida, sabe? Se sentir. sim, sim. Então, particularmente eu não consigo viver sem a arte e a cultura da minha terra, sem promover isso, sem ver isso vivo. Então, uma boa parte desses brincantes, e é algo até que
A gente fez um documentário, inclusive, da Léo de Blanc, que se chamava João Redondo, Passado, Presente e Futuro. E a gente tratava bastante sobre isso, que a maioria das pessoas que estão na cultura popular estão nela porque amam, não porque vai dar dinheiro, não porque vai. Inclusive, algumas pessoas também vão para outras áreas para manter A cultura popular viva. isso. Ah, eu vou trabalhar porque trabalhando eu consigo dinheiro para comprar minhas fitas, botar no meu boi e fazer meu boi, sabe? Então, Sim. as pessoas trabalham para arte. Tem muita gente que faz isso, né? Trabalham para produzir. E é uma realidade, sempre foi assim, na verdade, né? Os mestres antigos, eles viviam na lavoura, viviam trabalhando na agricultura e faziam dela o seu meio de vida para brincar. Nos intervalos ali do corte de cana, iam dançar um coco, na debulha do milho. Sempre a música, a arte esteve muito envolvida nessa subsistência, né? Então, eu acredito que vai permanecer sim, porque está no coração dos artistas da nossa nação. Julinho, eu acho que é bem isso mesmo. Como a gente já tinha comentado antes, que em outros tempos que a gente estava conversando, que quem faz arte mesmo não faz pelo dinheiro mesmo, não faz, porque, de fato, é muito difícil. E como tu falou, que outras pessoas acabam até buscando outros trabalhos, outras fontes de renda para poder financiar do próprio bolso aquela arte para não deixar morrer, né? É muito amor, é muita paixão que porque eu acho que é essa energia, é uma força motriz também, né, que faz a gente se sentir vivo, faz a gente ver o nosso bairro vivo, principalmente quando são manifestações como essa que mexe com a gente, com a família, com a cidade, com o estado inteiro, né? Exatamente. Tô até sem palavras assim para falar mais. Pois bem, eu acho que é isso. Eu tô bem feliz assim com essa nossa conversa. Antes eu queria só falar, né, que é, nesse, nesse documentário que a gente gravou, ele foi bem interessante, porque no enredo a gente sempre colocava para o mestre que estava sendo entrevistado dar conselhos para os brincantes do futuro. A gente. Você quer dar um conselho pra gente? Não, os mestres em si, vou só reproduzir o que eles trouxeram para a gente. E esses conselhos eram exatamente isso que a gente estava falando agora. De se você tá entrando na cultura popular apenas como um meio de vida, saiba que você pode até ganhar dinheiro, porque tem muita gente que espetaculariza o negócio, tira um espetáculo e faz, mas a vivência da brincadeira mesmo, de você fazer aquilo porque você gosta, por amor, isso não tem preço não. E você só vai vivenciar isso se você não tiver o coração ligado no dinheiro, mas no prazer daquilo ali que você está fazendo. Porque eu sempre ouvi isso e tomei isso para mim. No dia que eu botar um boneco, olhar para ele, eu não ri, eu não me diverti daquilo que eu estou fazendo, daquela brincadeira, para mim perdeu sentido. Eu não vou fazer pelo dinheiro. Ah, porque vou ganhar dinheiro aqui. Não, eu tenho que ser realizado com aquilo que eu faço. Então, é esse encorajamento. Se você ama aquilo que você faz, as coisas vão fluindo. E é isso. Uau. Eu acho que agora a gente vai ficando por aqui. Eu só queria agradecer mesmo, Julinho, porque sempre é muito bom trocar e eu fico muito feliz assim de ouvir essas palavras que me deixa bem emocionado e alimentado para continuar a fazer tudo que a gente vem fazendo, né, na real. Pois é, velho. E admiro demais você que trabalha mais no circo, né? Vocês que vivem literalmente
desse sair, desse itinerante, né? Eu admiro demais vocês e compactuo desse sentimento de querer ir pelo mundo. E é isso, cara. Bora, vamos com fé em tempos novos, tempos diferentes. Vamos fazer da nossa arte nossa arma e vamos lutar contra a injustiça e levar alegria para as pessoas. E vamos lutar, vamos lutar. Bem, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, mano. Tamo aí, viu? Valeu. Valeu. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.